ter uma conversa realista sobre cronograma de estudos para a OAB? Olá, futuros colegas de advocacia, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal OAB e Carreira Jurídica. Meu nome é Danilo, eu sou advogado e eu criei esse canal para te ajudar a conquistar a sua tão sonhada carteirinha da OAB. A única coisa que eu te peço em troca é que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, se possível, compartilhe esse vídeo com mais amigos que estejam se preparando para a OAB. Assim, o algoritmo do YouTube vai entender que meu conteúdo é relevante e vai entregar ele para mais pessoas, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre cronograma, sobre preparação, quanto tempo você precisa de preparação para passar no exame de ordem. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: tomem cuidado, tomem muito cuidado, porque se você pesquisar no YouTube, você vai ver no YouTube, no Google, você vai ver que existem muitos cronogramas aí de 60 dias, de 90 dias, de 45 dias e por aí vai, né? Vai ter cronograma para todos os gostos. E quem já assistiu meu vídeo, o vídeo de introdução desse canal, inclusive, vou deixar até aqui nos cards, vai ver que para mim é um dos pilares essenciais da preparação o fato de você ter um cronograma que seja realista, que seja funcional para você, que ele funcione para você. E aqui eu preciso voltar mais uma vez e falar para vocês, tomem cuidado. Por quê? Porque quando você compra um cronograma pronto, quando você vê um cronograma pronto, 60 dias, 90 dias, aquilo ali é uma forma de bolo. A pessoa que te vendeu aquele cronograma, a pessoa que fez aquele cronograma, ela não fez aquele cronograma pensando em você. Ela fez aquele cronograma pensando em 1.000 pessoas, 2.000 pessoas que vão ser atingidas pelo conteúdo dela. E aí ela criou uma realidade, simulou uma realidade, te introduziu dentro daquela realidade e falou: assumiu que a sua rotina se encaixa dentro daquela realidade. Não tem problema essa pessoa pensar assim, mas quem tem que tomar cuidado, quem não pode pensar assim é você. Eu não gosto de fazer cronograma para os outros. Eu prefiro sempre ajudar a pessoa a fazer o próprio cronograma, porque ninguém melhor do que você mesmo para dizer quais são as suas necessidades, as suas limitações, a sua disponibilidade de tempo. Então, ao invés de você comprar um cronograma, fica nesse vídeo até o final que eu prometo que depois que você assistir esse vídeo, você vai ter uma outra perspectiva e até mesmo talvez eu esteja salvando a sua aprovação se você assistir esse vídeo até o final, porque você pode deixar de cometer erros primários e gastar mais dinheiro à toa, tá? Bom, vou compartilhar minha tela com vocês. Parar de enrolação e compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente ver. Eu fiz uma tabelinha aqui, tá? Vocês vão ver que é uma tabelinha bem simples. Nessa tabelinha, vocês vão ver que eu criei 3 grupos, tá, de pessoas, por perfil de aluno. E aí vocês vão ver que a preparação depende do perfil do aluno, a estratégia vai depender do tipo de preparação e o cronograma vai depender desses 3 fatores aqui que a gente vai ver. E são 3 grupos de pessoas. O grupo das pessoas que estudou bem e que segue estudando, estudou bem durante o curso de direito e segue estudando, o grupo das pessoas que estudou bem, mas que por alguma razão não segue estudando, e o grupo das pessoas que não estudou bem e que não seguem estudando. Vou fazer uma rápida pergunta aqui para vocês, só para testar a inocência de vocês. Qual grupo vocês acham que tem mais gente? A maior parte das pessoas que está se preparando para a OAB não está aqui. Está aqui. Porque quando eu falo a pessoa que estudou bem e que segue estudando, eu não estou falando daquela pessoa que tirava boas notas na faculdade. Eu estou falando daquela pessoa que estudava bem a matéria durante o semestre e que, depois do semestre, ia lá e revisava a matéria. Depois do semestre, essa pessoa buscava um aprofundamento, ela buscava não esquecer o que ela estava estudando. Ela buscava aprofundamento jurídico, ela comprava livros para aprender além da matéria, além da aula que era dada na faculdade, até porque a aula que é dada na faculdade ela tem bastante limitações. Um livro bem escrito não tem. Então, essa pessoa, ela estudou bem na faculdade dela e ela segue estudando. Normalmente, eu não quero colocar as pessoas numa caixa, mas normalmente essas pessoas desse grupo aqui são as pessoas que são concurseiras. Então, a gente tem um segundo grupo aqui, que é a pessoa das pessoas que estudou bem, mas que não segue estudando. Essa sim é aquela pessoa que, por exemplo, ia muito bem durante o curso, ia muito bem na faculdade, né? Só que quando acabava o semestre, ela esquecia completamente o conteúdo, né, que ela tinha estudado, pegava o caderno dela, colocava dentro de uma gaveta, fechava a gaveta, nunca mais abria e nunca mais tinha contato com aquele conteúdo. Então, ela está nesse segundo grupo.
E o terceiro grupo é das pessoas que de fato não estudaram bem por alguma razão ou por uma série de razões, elas não conseguiram aproveitar bem a faculdade, acabaram não estudando, acabaram não indo bem nas provas, acabaram não absorvendo bem o conteúdo, tá? Como vocês podem ver, as cores elas são autoexplicáveis, né? Então, aqui, quem está nesse grupo aqui vai ter uma preparação mais tranquila, uma estratégia mais relaxada e um cronograma mais curto. Quem está nesse grupo aqui, no grupo amarelo, vai ter uma preparação um pouco mais longa, uma estratégia um pouco mais específica e um cronograma um pouco mais extenso. E quem está aqui vai fazer basicamente uma preparação de base. Então vamos começar logo para vocês não ficarem enjoados. Se você estudou bem e você segue estudando, eu vou falar para você que a sua preparação tem nome e sobrenome e se chama reta final. Quem é concurseiro sabe muito bem o que é uma reta final. Reta final é aquele período de 30, 60, 90 dias que você estuda de forma bem focada para uma prova específica. E aí, durante esse estudo de reta final, o que você vai fazer? Você vai fazer revisões rápidas e pontuais do assunto que você está estudando. Você vai fazer questões. Questões você vai fazer até mais do que as revisões, tá? Você vai fazer estudo de lei seca e você vai estudar ética e outras matérias. Como é que eu posso me referir aqui? Ética e outras matérias com bom custo-benefício. O que acontece? Vou esmiuçar aqui para vocês. Por que eu falo revisões rápidas e pontuais? Eu vou dar um exemplo aqui de direito constitucional, para variar. Vamos pegar aqui, por exemplo, o cronograma de direito constitucional. Direito constitucional tem uma série de conteúdos. Dentro dos conteúdos de direito constitucional, tem um tema que todo mundo que já estudou direito conhece muito bem, que é o controle de constitucionalidade. Dentro do tema de controle de constitucionalidade, você vai ter diversos outros assuntos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Não estou colocando na ordem. Vamos colocar aqui controle repressivo. Deixa eu colocar. Controle repressivo judicial. Cláusula de reserva de plenário. Súmulas vinculantes. Abstrativização do controle difuso. E por aí vai. Então, o que acontece? Tá vendo todos esses temas aqui? Se você está no estudo de reta final, você não necessariamente vai estudar tudo isso daqui. Você vai pegar, por exemplo, a abstrativização do controle difuso e vai falar, putz, nesse tema aqui eu escorrego. E aí você vai pegar esse tema específico no seu material de estudos e vai estudar esse tema específico. Por quê? Porque é um estudo de reta final. Porque se você está bem, por exemplo, você entende muito de controle repressivo judicial, para que você vai revisar? Né? Deixa para fazer isso nas questões. Se você está bem de cláusula de reserva de plenário, mesma coisa, não faz sentido. Então você vai afiar as suas armas. É aquilo que eu falo de afiar as armas. Onde você tem um pouquinho mais de deficiência, você vai lá e tampa a lacuna. Questões. Questões são importantíssimas. Mas por que questões são importantíssimas na reta final? As questões elas vão estar nessas três preparações, tá? Só que as questões elas assumem papéis diferentes nas três. Aqui, essas questões que vocês vão fazer aqui, elas vão te dar ritmo de prova. Você vai fazer 30, 40, 50, 60 questões por dia para ter ritmo de prova. Você vai conhecer, você vai começar a reconhecer as questões e o estilo de cobrança da banca. E aí, dependendo da situação, amigo, vai ter questão que você vai pegar e vai olhar, na hora que você bater o olho, você vai falar: opa, isso aqui já foi cobrado no 50º, no 15º exame de ordem, a alternativa era a letra B. Por quê? Porque você já fez tanta questão que você já se habituou. Essas questões aqui são para te dar ritmo de prova. Estudo de lei seca, nesse momento, é essencial. Estudo de lei seca é essencial que você faça na sua reta final. A sua reta final de primeira fase, você já tem que fazer o estudo de primeira fase já pensando na segunda fase, meu amigo. A verdade é essa. E aí, você já lendo bastante lei seca e tendo acesso ao seu vademecum, já que você vai fazer na segunda fase, você já vai marcando, já vai fazendo suas marcações e remissões, e isso vai te ajudar demais. Então, estudo de lei seca. E aí você vai focar também no estudo. Aqui você vai fazer um estudo de ética e outras matérias com bom custo-benefício. Quando eu falo de matérias com bom custo-benefício, não existe nenhuma matéria no exame de ordem com melhor custo-benefício do que ética.
Ética é um conteúdo pequeno que te dá 8 questões na prova. Não tem outro custo-benefício melhor do que esse. Não existe. Nem constitucional tem o custo-benefício que tem ética, tá? Aí, tem outras matérias que têm um bom custo-benefício, matérias mais curtas, matérias menos densas e que vão te trazer ali 2 pontos aqui, 1 ponto ali, e que no grosso são 18 questões. Que aí eu tô falando de quê? Consumidor, tô falando de ECA, estou falando de disciplinas que têm uma lei, 2 leis, disciplinas que aí tem uma facilidade muito grande de você absorver o conteúdo, você vai deixar para estudar no seu pós-edital, tá? No seu pós-edital não, perdão, na sua reta final. Olha eu confundindo os concursos, confundindo prova da OAB com concurso. Então, isso daqui é o que você vai fazer caso você tenha estudado bem e você esteja estudando ainda. Normalmente, é como eu falei, é a pessoa que está estudando para concurso. Essa pessoa que está estudando para concurso, ela vai ter uma certa tranquilidade para fazer a prova da OAB, certo? E o cronograma? Quanto tempo vai demorar para a pessoa conseguir colocar esse cronograma em prática? Eu vou colocar aqui, ó, de 30 a 90 dias. Vai demorar mais ou menos de 30 a 90 dias para fazer esse estudo. Lembrando, pessoal, eu já falei no primeiro vídeo do canal, não sei se eu já falei que eu vou deixar nos cards, mas vou deixar nos cards. Você não vai estudar todas as matérias. Você não vai estudar todas as matérias. Você vai estudar somente as matérias que você seja bom e que formem um grupo de 50 questões. Fez isso? Acabou. Esquece os outros. Ah, olha, eu decidi que eu não vou estudar direito penal e processo penal. Então, esquece. Sem arrependimentos. Direito do trabalho, processo de trabalho, esquece, entendeu? Estuda, foca em 50 questões para você poder colocar isso em prática. E aí, para você fazer essa reta final e estudar essas matérias que eu estou falando para você, você vai demorar aí 30, 90 dias. Agora a gente vai para o segundo grupo, mas antes de ir para o segundo grupo, eu quero fazer uma observação. Vocês vão encontrar muitos cronogramas por aí de passe na OAB em 60 dias, certo? Muitos vídeos também. Passe na OAB em 60 dias, etc, etc. Vocês estão vendo aqui que aqui, ó, eu tô fazendo um cronograma de 30 a 90 dias para quem está estudando bem e que segue estudando, uma reta final boa. Sendo que aqui o mais correto não é nem 30, tá, pessoal? Vou fazer aqui uma correção. O mais correto aqui é 60. 60 a 90 dias, perdão. Você está vendo que de 60 a 90 dias, a gente está falando de pessoas que foram bem durante a faculdade e que estão estudando no momento? Então, assim, cuidado, cuidado, porque esses cronogramas de 60 dias, eles não foram feitos para quem não estudou tão bem, para quem não está estudando, eles foram feitos para quem vem estudando firme há algum tempo. Então, vamos agora falar das pessoas que estudaram bem, mas por alguma razão não seguem estudando. Aqui, a preparação de vocês, ela vai ter aqui como base uma revisão ativa para que vocês possam, primeiro, fazer essa revisão e depois vocês entrem no reta final. E aí, como é que é essa revisão ativa? Você vai fazer uma revisão completa, você vai fazer questões e vai fazer o estudo de lei seca. Você não vai estudar ética nem outras matérias com bom custo-benefício, tá bom? Aqui, lembra que eu falei que tudo aqui é de uma forma diferente? Tudo aqui tem um outro objetivo? Por que você tem que fazer uma revisão completa? Veja bem, se você estudou bem no 7º semestre de Direito Constitucional, digamos que você tenha estudado muito bem, e aí você, depois que você estudou, você foi bem na prova, tudo, tirou bem, tirou boas notas, absorveu bem o conteúdo, mas aí você pegou e fez isso aqui, ó. Fechou o seu livro e, ó, nunca mais abriu. Então, amigo, existe uma coisa chamada curva do esquecimento. E a curva do esquecimento te pegou. Ah, mas não pegou. Pegou porque você não é especial. A curva do esquecimento pega absolutamente todo mundo. Se você leu um conteúdo, se você estudou um conteúdo, por melhor que tenha sido, e você não revisou, você não se manteve ativo no estudo, você esqueceu boa parte do conteúdo, se não ele todo. Então eu estou falando aqui de controle de constitucionalidade, né? Você estudou muito bem no 7º semestre. A essa altura do campeonato, você deve estar no 9º semestre, até no 10º semestre, se já não se formou. Você lembra de controle de constitucionalidade? Não. Se você estudar, pode ser que você tenha mais facilidade em absorver, porque aquela matéria já tem você já teve uma familiaridade com ela, você já teve um contato, você já estudou ela bem. Então, é possível que quando você faça uma revisão completa da matéria, você relembre e isso seja muito mais rápido, muito mais eficaz do que quem não estudou a matéria. Quem não estudou, ou quem
estudou há muito tempo, vai ter que ler tudo. Por quê? Porque a pessoa não pode se dar o luxo de esquecer alguma coisa relevante. Por exemplo, cláusula de reserva de plenário é uma coisa importantíssima em controle de constitucionalidade. Dia sim, dia também cai na prova da UAB. Você não pode deixar de estudar. Aí imagina o seguinte: você vai fazer uma revisão lá rápida, uma revisão mambembe, né? Aí você esquece, simplesmente esquece de revisar a cláusula de reserva de plenário e cai em 3 questões inconstitucional de cláusula de reserva de plenário. Você erra as 3. E aí, como é que faz? Entendeu? Então você não pode deixar de revisar. Por quê? Porque você esqueceu o conteúdo. E é normal. Não tem problema nenhum. Você pode ter sido um ótimo aluno, mas é normal você esquecer, é normal, tá? Não se sinta mal por isso. Questões. Questões aqui você vai fazer como mecanismo de revisão. Por que mecanismo de revisão? Porque você vai fazer ciclos de estudo em cima dessa revisão completa. Por exemplo, você vai ler controle de constitucionalidade hoje, e aí, ao invés de você ter que fazer uma revisão daqui a 15 dias, daqui a 10 dias, o que você vai fazer? Você vai fazer questões. Vai fazer questões para você fazer revisão. Então, estudou controle de constitucionalidade hoje, hoje é segunda, daqui a 2 dias você estuda, quarta-feira, você faz uma revisão do conteúdo que você estudou por meio de questões. E aí você faz isso, você usa as questões como um mecanismo de revisão. E estudo de lei seca, ela vai te ajudar a consolidar o estudo. Por quê? Porque quando você lê com a lei seca do lado, e você está estudando aqui, fazendo a sua revisão, e está estudando com a lei seca do lado, você vai fixando os artigos de acordo com o tema. Então, você vai estudar a lei seca para consolidar esse seu estudo, certo? E aí, agora a gente vai falar do tempo. Mais uma vez, eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu falei que o primeiro ciclo ali, o primeiro grupo, ele vai demorar de 60 a 90 dias, certo? Para você fazer esse tipo de estudo aqui, que é o estudo de revisão ativa, mais a reta final, você vai demorar de 90 a 180 dias. Você vai demorar no mínimo 90 dias para você fazer a sua revisão ativa e depois você vai demorar aí entre 60 a 90 dias para você fazer uma boa reta final. Por isso que é tão importante você não ficar esperando o edital da UAB sair. Porque quando você fica esperando o edital sair para você estudar, às vezes não dá tempo, você só não tem tempo. Por quê? Ah, porque eu não consigo estudar em 60 dias? Não, não é por isso. Às vezes você até consegue, só que a sua base precisa estar melhor sedimentada. Então, se você está nesse segundo grupo, o que eu recomendo fortemente é que você faça esse tipo de estudo. Ai, mas eu não quero esperar tudo isso, amigo. Não tenha pressa. Você não precisa ter pressa. Você precisa passar na OAB e você precisa fazer um estudo que seja proveitoso para você. Veja bem, não adianta nada você fazer uma preparação deficitária de 60 dias, ser reprovado e ter que fazer a prova de novo. Não adianta. Aí você vai ter que pagar outra taxa de inscrição, tudo de novo, e aí? O que adianta? Então, amigo, por favor, não caia nessa. Se você está nesse segundo grupo aqui, que estudou bem, mas que não segue estudando, faz o trabalho de revisão ativa e depois faz a reta final. Não custa, entendeu? Não custa. Se prepara direitinho, que aí você vai ver o resultado vindo e você vai me agradecer muito. Você vai falar, pô, da hora essa dica. Agora, voltando agora para o último grupo. Esse grupo aqui eu tenho um recado especial para todos vocês. Eu tenho um recado especial para todos vocês. Por quê? Porque nesse grupo aqui estão os filhotes de reta final. Aqui estão os filhotes de reta final. O que eu chamo de filhote de reta final? Filhote de reta final é aquela pessoa que não estudou durante a faculdade por uma série de motivos. Né? Eu não vou entrar aqui por que a pessoa não conseguiu aproveitar a faculdade. Mas são muitas. Muitas pessoas não conseguem aproveitar bem a faculdade durante o curso. E aí, o que acontece quando você não aproveita bem um curso? Você sai dele sem saber nada. Veja bem, se eu não sei fazer nada, se eu saio do curso sem saber nada, se eu não aproveito bem o curso, se eu não estudo, se eu não faço nada, como que eu quero estar dentro desse grupo ou desse grupo? Não tem como. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. A gente está falando aqui de controle de constitucionalidade, mas eu vou trazer aqui. Vou trazer duas áreas do direito, que é para não ficar muito extensa a explicação. Vou trazer direito, tirar isso daqui. Vamos lá. Direito constitucional. E aí eu vou trazer
6 tópicos de direito constitucional que são de extrema importância, inclusive se você quiser até toma nota aí, tá? São de extrema importância para você passar no exame de ordem. Primeiro tópico, direitos fundamentais. Segundo tópico, direitos sociais. Terceiro tópico, organização político-administrativa. Quarto tópico, processo legislativo. Quinto tópico, poder judiciário. Sexto tópico, aqui poderia entrar também funções essenciais da justiça, mas não é o objetivo, não é fazer isso. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando certinho. Sexto tópico, controle de constitucionalidade. Aí vamos pegar, por exemplo, o direito administrativo, né? Direito administrativo. Administrativo. Vamos pegar tópico 1 de direito administrativo. Atos administrativos. 2. Agentes públicos. Poderes administrativos. Regime jurídico administrativo. Licitações e contratos e serviços públicos. Esses temas aqui que eu trouxe para vocês de direito constitucional e direito administrativo, eles são temas essenciais para vocês serem aprovados no exame de ordem. São só esses? Não. Tem mais uns 5, 6 em cada uma dessas disciplinas, tá? E aí, eu preciso aprender direito constitucional para passar na OAB. Só que aí, direitos fundamentais, eu vou ter, dentro de direitos fundamentais, é aqui que tá, 1.1. Eu vou ter, em direitos fundamentais, a gente vai ter as garantias individuais. A gente também vai ter os remédios constitucionais. A gente vai ter os direitos e garantias coletivas. Você vai ter as cláusulas pétreas e uma série de outros fatores. Aí, em direitos sociais, você vai ter outro grande conjunto de fatores, de assuntos. Organização política administrativa e assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. Direito administrativo, a mesma coisa. Estou fazendo essa salada toda para explicar o quê? Você acha que você vai aprender isso em 60 dias, 90 dias? Não vai. Não se iluda, meu amigo. Você não vai aprender em 60 ou 90 dias tudo isso. É a mesma coisa que agora vou para mim, direito penal. Sou horroroso em direito penal, como vocês podem ver. Eu sou um horror em direito penal. E não adianta, eu jamais teria dado certo se eu tivesse tentado aprender direito penal e processo penal durante a minha preparação para a OAB, em 60 dias. Não teria aprendido. Pode até ser que hoje, se eu focar e tirar 6 meses a 1 ano para aprender, eu fique bom em direito penal e processo penal. Mas, entendam, é um processo de 6 meses a 1 ano. E aí, não adianta você querer entrar aqui e atravessar e querer dizer que vai conseguir aprender isso em 60 dias. Porque sabe o que acontece? Se você não aprendeu a faculdade, a gente não está falando de uma matéria, a gente não está falando de 2 matérias. A gente está falando de todas as matérias. Então, se você não foi bem em processo civil durante a faculdade, se você não foi bem em civil, se você não foi em constitucional, administrativo, trabalho, processo de trabalho, penal, processo penal, consumidor, todas as outras matérias, tributário, empresarial, se você não foi bem nessas matérias, se você aproveitou mal a sua faculdade, amigo, você não tem como passar em 60 dias. Por isso que eu falo que você, se você fizer isso, você está se enganando. O problema é que muita gente faz isso. Muita gente compra o tal do cronograma de 60 dias. Muita gente compra a tal da reta final. E é por isso que eu chamo vocês de filhote de reta final, sabe por quê? Porque você vai comprar o cronograma de 60 dias, vai pegar todo o conteúdo, vai tentar estudar, não vai conseguir, não vai passar. Vai fazer a prova da ordem, vai tirar 30 pontos. Aí você não vai ser aprovado. Aí você já vai ficar desesperado, já vai achar que você não consegue. Aí você vai comprar outra reta final. Aí você vai fazer mais estudar de novo a reta final e não vai conseguir passar. Sabe por quê? Porque você está tentando estudar para uma reta final. É diferente o estudo de reta final do estudo de base. Sabe por quê que você é um filhote de reta final? Porque ao invés de você tentar fazer reta final, você tem que fazer uma coisa chamada estudo de formação de base. Você precisa fazer isso. Ai, mas eu já fiz a faculdade de Direito, eu preciso. Precisa. Precisa, porque você não aproveitou bem. É a mesma coisa, eu preciso ter a humildade de reconhecer, é a mesma coisa que eu falei. Se eu, que sou uma negação em direito penal e processo penal, quiser aprender
direito penal e processo penal, eu não posso fazer isso por meio de uma reta final. Eu tenho que fazer um estudo de formação de base. Eu tenho que pegar uma doutrina, tenho que pegar um livro e ler esse livro, pegar um PDF, pegar alguma coisa e ler ele de cabo a rabo. Eu preciso entender as bases dessa matéria para eu poder evoluir na matéria, não ficar perdido e entender cada instituto como que funciona. Então não adianta você querer pegar, e trocar o seu estudo de base para uma reta final, porque o que vai te aprovar na OAB é uma preparação de longo prazo. E aí alguns de vocês podem falar: "Nossa, mas como você é exagerado". Ah, você está me achando exagerado? Sabe quem está falando para você isso daí? Os 70 a 80% de reprovados que tem em todo exame de ordem. Sabe onde estão esses 70 a 80%? Sabe de onde sai essa parcela significativa? Daqui, ó. Daqui de pessoas que não estudaram bem durante a faculdade, e aí, quando querem fazer a preparação para o exame de ordem, pegam uma reta final. Aí, na reta final, o cara ele lê muito por cima peraí, estudo de formação, perdão. Aí o cara lê muito por cima um controle de constitucionalidade. Meu amigo, reta final, o, 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 o controle de constitucionalidade ele é um assunto que deve ter umas no geral, em todo curso que se preze, deve ter na base aí de umas, no mínimo, tá? No mínimo, vamos colocar umas 30 páginas, tá? A depender do livro. E aí você vai pegar numa reta final 2, 3 parágrafos. Vai ter muita coisa que não vai estar nessa reta final. Sabe por quê? Porque justamente é o estudo de reta final. Porque o estudo de reta final é feito para quem estudou bem e segue estudando, não para quem não estudou bem. Não é para quem não estuda, é para quem estudou bem e segue estudando. Aí a pessoa vai e compra essa ideia de fazer a reta final, aí não passa. Aí não passa uma, não passa duas, não passa três. Deve ser por isso. Para pensar. Por favor, não quero que você não se inscreva no canal. Mas se você está nessa situação, se você está fazendo exame atrás de exame e não está passando, considere, considere entender que o que está falhando, o que pode estar falhando é isso daqui, ó. Você está comprando uma reta final quando na verdade você tinha que estar fazendo um estudo de formação de base. E aí, como que eu faço um estudo de formação de base, Danilo? Escuta bem o que eu vou te falar. Você vai fazer o seu estudo de formação de base da seguinte maneira: você vai ler livros, aí você pode adquirir livros, tá? Você pode comprar livros. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo só de bibliografia para ajudar vocês. Você vai ler livros, doutrinas no caso, ou você pode ver até PDFs, né, de cursos. Opa. Antes de qualquer coisa, você vai fazer o nivelamento, tá? Você vai ler livros, doutrinas e PDFs. Depois que você lê os livros, doutrinas e PDFs, você vai entrar no ciclo de questões e no ciclo de revisão de matéria. Como que isso acontece? Primeiro, nivelamento. O que é nivelamento? Nivelamento é muito simples. Você vai pegar 2 ou 3 provas da OAB e vai fazer as 2 ou 3 provas. Pega os 3 últimos. Você vai pegar essas 2 ou 3 provas e você vai entender, você vai resolver todas as questões e você vai ver, vai fazer a correção disso daí. Você vai entender onde você está forte, onde você está fraco e onde vale a pena você investir, onde você não deve investir. Dito isso, você vai comprar, você vai adquirir livros, doutrinas e PDFs e vai fazer um estudo de base, meu amigo. Você vai fazer um estudo de base. Você vai pegar, por exemplo, Constitucional do Pedro Lenza, você vai aprender todo o constitucionalismo, neoconstitucionalismo, direitos constitucionais de primeira dimensão, de segunda dimensão, primeira geração, segunda geração. Você vai aprender isso. Você vai pegar direito administrativo, você vai pegar Maria Silva Zanella de Pietro, por exemplo, e aí você vai pegar regime jurídico administrativo, que é uma coisa básica. Mas você vai pegar lá e vai ler isso daí. Por quê? Porque isso vai te formar a base, você vai construir a sua base, e tendo a sua base construída, aí sim você vai conseguir avançar. Porque enquanto você ficar tentando pegar resumo, você não vai aprender. Porque o resumo é um resumo, não é a matéria completa. E na prova da OAB não cai só o resumo, cai a matéria completa. Então você precisa fazer um estudo de base. Você precisa aprender de fato a matéria que durante a faculdade você não aprendeu. Além disso, você vai resolver questões. As questões, elas vão ser parte do seu ciclo de revisão de matéria. Por quê? Porque aqui sim, tá? Aqui sim, isso daqui vai servir para consolidar os seus
conhecimentos adquiridos. Entendeu? Então você vai fazer dessa forma. E quanto tempo isso daí vai demorar? Aqui você vai demorar no mínimo 270 dias. Deixa eu marquei aqui. 270 dias, mais conhecido como 9 meses. Caramba, tá difícil aqui, hein? Mais conhecido como 9 meses a 1 ano. Por que 9 meses a 1 ano? Porque tudo isso demora. Depois que você fizer essa sua formação de base, você não precisa nem mais ir para a revisão ativa. Você pode pular direto para a reta final. Só que você vai gastar no mínimo 6 meses para fazer uma boa formação de base nas matérias que você precisa para passar na OAB. No mínimo 6 meses você vai gastar. Então, seja realista consigo mesmo. Por quê? Tô fazendo aqui um vídeo que já tá batendo 35 minutos. Eu vou editar, provavelmente esse vídeo vai bater uns 30 minutos. Mas nada do que eu tô falando vai adiantar se você não conhecer a si mesmo e se você não for honesto consigo mesmo. Se você tá nesse grupo aqui, não adianta você tentar forçar, tentar entrar nesse grupo aqui de cima, tentar entrar no outro grupo, sabe por quê? Porque isso vai te ferrar. Eu tô falando isso, e eu tô falando isso porque é o erro mais comum que eu vejo. É o erro na preparação, é você achar que você tá num grupo quando você tá no outro. Não tem problema, não tem problema você ainda não ter performance suficiente, mas tem problema quando você se engana, acha que tá numa situação, num grupo e não tá. Então, seja honesto consigo mesmo, faça um bom estudo de formação de base, estude de 9 meses a 1 ano e aí vai lá fazer a prova da OAB. Eu garanto para você que se você fizer isso daí, se você estudar por bons materiais, você vai passar. Agora, sabe o que é ruim? Quando você não consegue passar de jeito nenhum e vira um filhote de reta final. Aí, o que acontece? Você já fez 5, 6, 7 vezes o exame de ordem e você não consegue passar, você não consegue identificar o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso, meu amigo. O que está acontecendo é que você está baseando o seu estudo em cima de uma situação que não é para você. Justamente por isso eu queria bater esse papo com vocês. Deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar minha tela com vocês. Justamente por isso eu queria bater esse papo com vocês. Por quê? Porque o maior erro que eu vejo, o erro mais comum que eu vejo, são pessoas cometendo o erro na formação do cronograma delas. É o seu cronograma que vai ser o fiel da balança para você ser aprovado ou não. Porque a absorção de conteúdos, ela é paulatina. Não adianta você querer aprender em 60 dias, 90 dias, o que você não aprendeu durante a faculdade toda. A maioria é formada ou por pessoas que estudaram bem, mas que não fazem revisão, não fizeram revisões, não estudaram de novo, ou é formado por pessoas que não estudaram bem durante a faculdade. E aí, meu amigo, não adianta, você vai estar se enganando. É claro que existem caminhos, mecanismos que você pode fazer para acelerar sua preparação. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso também, para você tentar fazer a redução desse tempo aqui. Mas não se enganem, não existe milagre. Não fiquem aí comprando cronograma de 60 dias, 45 dias, isso não existe. O que existe é um estudo com uma boa formação de base, um estudo com uma boa revisão ativa, um estudo com uma boa reta final que seja adequado para a sua realidade, beleza? Então é isso que eu queria deixar registrado nesse vídeo. Sei que ele ficou muito longo, mas eu agradeço por você que assistiu até o final. Se você assistiu até o final, deixa aí um comentário aí, escreve alguma coisa, sei lá, assistir até o final. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo, beleza? Inclusive, tô aí montando um curso que vai ficar público aqui no YouTube, um curso completo de direito constitucional. Não perde, vai ser um curso imperdível, um curso muito bom. Então, fica aí com a gente, beleza? Se inscreve no canal e divulga o canal para a gente crescer.